Vamos orar para começar a nossa segunda sessão na carta aos Hebreus, seguindo o nosso tema de perseverando ou permanecendo na fé em Cristo Jesus. Nosso Deus, te damos graças pelo privilégio de termos um tempo para refletir sobre a Tua Palavra. Obrigado pela Tua obra em nosso meio, obrigado pela singularidade do Senhor Jesus, a suficiência da Sua obra e da Sua revelação. Obrigado porque nele nós temos pleno acesso à Tua presença, nele nós nos alegramos, regozijamos, temos a vida eterna, o perdão de pecados. Ó Deus, faz-nos conhecer aquela alegria com a qual o Senhor o ungiu, para que nós, cheios de contentamento, de gozo no conhecimento de Jesus, possamos Te servir aqui nesse mundo. Nos ajuda agora na compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Hebreus capítulo 3, de 1 a 19, todo o capítulo, duas partes. A primeira, o nosso autor continua a tratar do seu ponto, que é dar argumentos pelos quais aqueles judeus cristãos não deveriam voltar atrás, e ele continua a usar a mesma estratégia. Ele já tinha mostrado a revelação, ele já tinha mostrado a superioridade da revelação de Deus em Cristo com relação aos profetas. Depois falou da superioridade da revelação de Cristo com relação a Moisés, com relação aos anjos. Depois ele continua a falar da superioridade de Cristo sobre os anjos, aí no capítulo 2, de 5 até o verso 18. E aí no capítulo 3 ele agora faz um contraste entre Cristo e Moisés, figura central no Antigo Testamento. Ele faz esse contraste aí nos primeiros 6 versículos, e na segunda parte do capítulo, de 7 a 14, tem uma exortação contra a incredulidade e dureza de coração, que é o que nós queremos focar nessa noite. Mas vamos começar então com a superioridade de Cristo com relação a Moisés. Vamos ler versos de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui. Temos aqui a primeira parte, em que o nosso autor faz um contraste entre Moisés e Cristo, exaltando a superioridade de Cristo. Ele começa exortando os irmãos para que focassem em Cristo. Verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Notem que ele se refere aos seus leitores como santos irmãos que participam da vocação celeste. Essa expressão vocação celeste quer dizer que Deus nos chama dos céus ou para os céus. Talvez lá do céu seja melhor. A vocação celestial é aquela vocação, aquele chamado que vem das alturas e pelo qual nós nos tornamos cristãos. Os crentes são chamados no Novo Testamento como frequentemente de chamados ou vocacionados, porque quem toma a iniciativa da salvação é Deus quem vocaciona, é Deus que chama, é Deus que atrai, e Ele faz isso do céu. Por isso nós somos participantes da vocação celestial, nós ouvimos o chamado dos céus, e por isso nós somos santos irmãos, fazemos parte da igreja, essa comunidade daqueles que ouviram e atenderam à vocação celestial. O nosso autor dá essa ordem para eles, no verso 1. Considerai atentamente a Jesus,
Considerar atentamente, a palavra grega que significa fixar os olhos, mirar, e a ideia é meditar, focar nele, fazer dele o alvo, que inclui refletir e pensar na sua pessoa, na sua obra, nas suas palavras. Considere atentamente a Jesus Cristo, que ele seja o objeto dos seus pensamentos, da sua meditação, da sua devoção, das suas orações. Esse é o caminho pelo qual nós vamos permanecer firmes, considerando a Ele atentamente, olhando para Ele como se você pudesse ver, olhando com os olhos da fé, vendo-o assentado à direita do Pai, como mediador entre Deus e os homens, intercedendo por nós. E Ele dá várias razões para isso. Primeiro, porque Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele foi, como apóstolo, ele foi enviado por Deus para cumprir uma missão, que foi nos revelar a vontade de Deus e morrer pelos nossos pecados. Nesse sentido, ele é apóstolo, e é nesse sentido que ele constituiu apóstolos também. Ele é apóstolo porque ele representa Deus diante de nós, é isso que um apóstolo faz, ele é representante daquele que o enviou. Segunda razão pela qual nós temos que focar em Cristo, considerá-lo atentamente, é porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdócio está relacionado com a mediação, era isso que o sacerdote fazia. Ele era mediador entre Deus e os homens e entre os homens e Deus, apresentando orações, apresentando sacrifícios e intercessões pelo povo. Jesus fez isso uma única vez, se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados, e agora à direita de Deus, como o sumo sacerdote, ele intercede por nós. Ele é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão, porque ele é o centro dessa confissão. A nossa confissão é essa: Jesus é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. Isso é o que a gente confessa. E ele está no centro dessa confissão como apóstolo e sacerdote. Então essa é a primeira razão, essa é a razão que ele dá para que nós foquemos em Cristo. A segunda razão é porque ele foi fiel à missão que foi dada pelo Pai. Ele é fiel àquele que o constituiu. Ele cumpriu essa missão como apóstolo e sumo sacerdote com fidelidade. Aqui nós poderíamos falar da obediência ativa de Cristo. É um ponto na teologia, na área da soteriologia, que diz que Cristo encarnado, ele obedeceu ativamente o Pai, cumprindo os mandamentos e fazendo toda a vontade do Pai, sem nunca ter pecado ou falhado uma única vez. E falamos da sua obediência passiva, em que ele se deixou levar à cruz como sacrifício. O ponto é que ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu, cumpriu fielmente, obedecendo ativamente à vontade do Pai, cumprindo toda a lei, e passivamente se deixando levar à cruz, onde ele foi imolado pelos nossos pecados. Mas tem também uma outra pessoa que foi fiel na missão que foi dada a ele, e que era uma pessoa muito importante para os leitores da carta, que foi Moisés. No verso 2, ele diz que Jesus é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O nosso autor reconhece aqui um paralelo entre Moisés e Jesus. Ambos foram constituídos por Deus para uma tarefa, para uma missão, e ambos foram fiéis. Moisés é a pessoa mais importante do Antigo Testamento para o judaísmo, juntamente com Abraão. Foi aquele que libertou Israel do Egito, ele foi o legislador que trouxe a lei para Israel, ele organizou a nação, ele era profeta, ele era líder, ele escreveu a Torá, o Pentateuco. Todavia, o nosso autor só vai até o verso 2, falando dessa forma, porque a partir do verso 3 ele começa a dizer da superioridade de Jesus. Ele diz que Jesus, todavia, merece glória maior do que Moisés, embora ambos tenham sido fiéis na sua dispensação, na missão que receberam, todavia Jesus merece maior glória do que Moisés. Isso aqui era uma coisa difícil de ser dito para os judeus, que Jesus de Nazaré merecia maior glória do que Moisés, porque a figura de Moisés é central e imponente no judaísmo, do segundo templo, na época de Jesus.
Em que sentido Jesus merece maior glória do que Moisés? Moisés é glorificado no judaísmo, mas nós glorificamos a Jesus porque, primeiro, porque Jesus é o construtor da casa que é a igreja, versos 3 e 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Moisés fazia parte da casa, que era a igreja. Jesus instituiu, estabeleceu a casa. Então, quem é que tem maior glória? Quem faz e constrói a casa ou aquele que depois é membro dela? Naturalmente, a resposta é óbvia. Jesus merece maior glória, porque se Moisés foi fiel à casa de Deus, quem instituiu a casa de Deus, o povo de Deus, foi o próprio Jesus. Por isso ele é digno de glória maior. Nos versos 5 e 6, o contraste é esse. Moisés foi apenas um servo para servir na casa, e Jesus é o filho do construtor. 5 e 6. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aqui você tem a visão que o autor de Hebreus tem de Moisés. Apesar de toda a glória de Moisés, na verdade, ele era apenas um servo que Deus mandou para dar testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Daquelas coisas que haveriam de acontecer ainda. E nesse sentido, Moisés profetizou a respeito de Cristo. Mas, verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa. Ele era servo, mas Cristo era o filho que está na sua própria casa que o Pai lhe deu. É o dono da casa. O Pai construiu e lhe deu. E Moisés era quem servia a casa, como jardineiro, como pedreiro, qualquer outra atividade que um servo faz numa casa, mas Cristo é o dono da casa, ele é o filho do dono da casa, por isso ele tem maior glória. Moisés falou de coisas futuras, Jesus é a consumação e o cumprimento destas coisas futuras. E aqui ele termina no verso 6, dizendo assim, final do verso 6, essa casa somos nós. A casa que ele se refere é a igreja. Lembra que a essa altura, os cristãos se reuniam em casas. Os judeus a quem essa carta é dirigida talvez tivessem suas sinagogas. Não é impossível que judeus cristãos se organizassem em sinagogas, que era uma forma de ajuntamento que eles conheciam. O templo ainda estava em pé, mas já estava claro que a partir do Novo Testamento, a casa de Deus não era mais o templo e nem a sinagoga, mas nós somos o povo de Deus. A igreja é a habitação de Deus, é a casa de Deus, é onde Ele habita pelo seu Espírito Santo. A igreja viveu assim até o século III, IV, quando aos poucos foi se tornando institucionalizada, e aí então houve abertura em sendo a religião oficial do Império Romano, ou pelo menos uma religião permitida no Império Romano. Os cristãos começaram a construir locais de culto, que viraram depois, com a influência do cristianismo, as catedrais, as grandes igrejas, as grandes construções, até o dia de hoje. Mas esse é um desenvolvimento posterior. Os cristãos não precisam de templos ou de edifícios elaborados. Às vezes a gente corre até o risco de confundir a igreja de Deus com esses edifícios, com essas grandes construções. Mas, na verdade, a casa somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. Nós é que somos a casa sobre a qual Cristo é Senhor e da qual Moisés é servo. Ele diz aí no verso 6, a qual casa somos nós? E aí ele coloca o se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós somos parte da casa, se a gente ficar firme até o fim na nossa fé em Cristo Jesus. Lembra que eu disse no início? Nós vamos encontrar muito disso na carta aos Hebreus. Vocês vão ser salvos se vocês ficarem até o fim.
Se vocês perseverarem, se vocês voltarem atrás, vocês estão perdidos. Aqui é mais um exemplo de outros que nós vamos mencionar na frente. Se vocês guardarem firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Guardar firme a ousadia é continuar sendo ousados em meio à perseguição de proclamar a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias esperado de Israel, que Ele é Deus feito gente, feito homem, Ele é o nosso Salvador, o sumo sacerdote. Eles precisavam de ousadia para dizer isso no meio da perseguição. E ao mesmo tempo guardar firme a exultação, a alegria da esperança de Deus quanto à vida eterna, porque essa confissão ela vinha atrelada a promessas de que Deus haveria de dar a vida eterna a quem permanecesse firme. E então eles tinham essa esperança, essa alegria quando pensavam no reino eterno que Deus lhes havia prometido. Se eles mantivessem firmes a ousadia e a esperança, então eles de fato seriam parte da casa que Deus está construindo aqui nesse mundo. E aí do verso 7 a 19 vem uma advertência contra a dureza de coração. É a primeira de uma série de advertências que nós encontramos na carta, a que eles perseverem, e a advertência é feita de maneira muito direta e muito clara. Antes de entrar nela, deixe-me dizer aqui algumas coisas. Aliás, a melhor coisa é ler. Vamos ler primeiro. Do verso 7 em diante. Assim, aí o assim introduz a conclusão. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. E aqui ele está citando o Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação? Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a da peregrinação de Israel no deserto durante 40 anos debaixo da liderança de Moisés, que está lá narrada de Êxodo a Deuteronômio. E geralmente a história de Israel no deserto, ela é usada no Novo Testamento, vide 1 Coríntios 10, para mostrar a dureza de coração e a incredulidade do povo de Israel. Deus havia libertado o povo graciosamente do Egito, no meio de sinais e prodígios, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, conduziu o povo até o Monte Sinai, deu a lei, entrou em comunhão com eles e aliança com eles, com grande demonstração de poder, fogo, trovões, sonido de trombeta. Depois os introduziu na terra prometida, levou até a terra prometida no início, mas o povo não acreditou naquele episódio dos espias e se revoltou com o relato de Josué e Calebe. Deus então os leva de volta ao deserto e durante 40 anos, até que aquela geração morresse, eles ficaram peregrinando no deserto. E durante aqueles 40 anos, Deus ainda continuou a mostrar sinais e prodígios. Maná do céu, água da rocha, cura das serpentes, o chão que se abriu para engolir Datã e Abirão, codornizes que vieram do céu. Mesmo diante de tudo isso, o povo murmurou contra Deus, reclamou do maná, provocou a Deus com ídolos, desobedeceu a Deus com a prostituição, não creu nas promessas de Deus e, como castigo, Deus deixou aquela geração toda morrer no deserto,
sem entrar na terra prometida no descanso. Essa história é usada na Bíblia várias vezes. É contada no Salmo 95, é contada em 1 Coríntios 10, é contada aqui e em outras partes. O nosso autor está usando a história de Israel no deserto como advertência aos seus leitores contra a tentação da apostasia. Ele usa essa história como base dessa advertência. Então nós vamos dar uma olhadinha nessa advertência contra a dureza de coração. Em que consiste endurecer o coração? Ele diz no verso 7: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação, no dia da tentação, lá no deserto. O que é endurecer o coração? Endurecer o coração é você ver as obras de Deus, os sinais de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua providência, os seus cuidados, participar do seu culto, das promessas, do pacto, e você se recusar a crer nele e obedecê-lo. Provocá-lo adorando outros deuses ou levantando ídolos, tentando Deus, colocando-o à prova, será que ele é Deus mesmo? É isso que é endurecer o coração. É você ter recebido luz de Deus, ter experimentado as coisas de Deus, ter tido contato com as realidades espirituais, ter se envolvido no culto a Deus, ter recebido a aliança de Deus através do batismo, participado da ceia do Senhor, que é o sacramento da fé, ou ordenança relacionada com a fé, e você se recusar a crer nele e viver para a glória dele. É isso que é endurecer o coração. É rebelião contra Deus, apesar de todas as evidências que Deus já lhe deu. Foi isso que aquele povo fez lá no deserto. O resultado disso, versos 10 e 11, Deus se indignou contra a geração lá e disse: estes sempre erram no coração, por isso, verso 11, eles não entrarão no descanso. E eles não entraram lá no descanso de Canaã, e o que ele está dizendo aqui é que se nós formos na mesma linha, ele está dizendo para os seus leitores, se vocês forem no mesmo caminho, vocês também, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. Josué não deu descanso, ainda resta um descanso. Se vocês seguirem o caminho daquele povo, vocês não entrarão no descanso espiritual que está prometido. Vocês não entrarão. Deus vai fazer a mesma coisa. Os judeus tinham provado as obras de Deus, crido em Jesus, provado dos poderes vindouros, participaram da vocação celestial, experimentaram a graça de Deus. Se eles voltassem atrás, eles estariam provocando a Deus e Deus haveria de rejeitá-los. Da mesma forma que nós também, uma vez que nós conhecemos, uma vez que nós participamos, fomos batizados em nome de Jesus, participamos da ceia, experimentamos os poderes do mundo vindouro. Se nós voltarmos atrás, nós estamos rejeitando a Deus, endurecendo o coração. Do verso 12 a 13, o nosso autor dá algumas orientações sobre como eles deveriam cuidar para evitar a dureza de coração. Versos 12 e 13. Primeiro, tem que ter cuidado com a incredulidade. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado com a incredulidade. Meus irmãos, todos nós somos tentados à incredulidade. Não tem nenhum crente que não seja tentado à incredulidade, em que ele duvide de Deus, das promessas de Deus. Não existe nenhum crente verdadeiro que nunca duvidou se Deus existe, se a Bíblia é verdade, se as promessas de Deus são verdadeiras, se Deus, mesmo existindo, se importa de fato com os seres humanos, se existe mesmo céu e inferno. Nós todos estamos sujeitos aos ataques de dúvida que provém do nosso coração incrédulo.
O nosso coração é incrédulo. Ele vai para dois extremos que no fim dá a mesma coisa. Ou ele é crédulo demais, crê em duende e fada, em Papai Noel, né? Ou ele vai para o outro lado e não acredita em nada que ele não veja, ouça e toque. No fim, essas duas linhas acabam negando a Deus. Porque se você acredita em tudo, no final você não acredita em nada. No fim dá na mesma coisa. Então, todos nós estamos sujeitos. Eu diria que essa tentação à incredulidade é a tentação que mais nos assedia. E ela está mais próxima do que você imagina. Por exemplo, você é casado e de repente você se sente atraído por uma mulher que não é a sua esposa. Imediatamente na sua cabeça vem assim: não adulterarás. Deus julgará os adúlteros. Quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E Deus é vingador contra essas coisas. E no seu coração você diz: essa ameaça é falsa. Eu vou correr o risco. Eu vou arriscar assim mesmo. Isso é incredulidade, que é a raiz de todos os outros pecados. Porque você não crê no que a Bíblia está dizendo, que o adultério é errado, é ruim, que vai trazer frutos amargos. Você então é que vai cometê-lo. Mas antes de adulterar, você descreu, como Eva. No dia que você comer, você vai morrer. Eva primeiro descreu em Deus para poder tomar do fruto. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Estou citando Agostinho. É a mãe de todos os pecados. A incredulidade, a recusa de acreditar nas promessas de Deus e na palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado que não haja em vós, verso 12, um perverso coração de incredulidade. É chamado de perverso porque a incredulidade não é uma reação neutra, ingênua, mas ela é fruto da perversidade, da corrupção do nosso coração. Nosso coração é perverso, é mau, é inclinado a tudo que é contra Deus, e é dele que vem a incredulidade. O resultado da incredulidade, nosso autor diz aí no verso 12, é que ela nos afasta do Deus vivo. Ele enfatiza aqui o Deus vivo para dizer que a palavra dele é verdadeira, que ele está vendo o que está acontecendo e que ele é Senhor e domina sobre tudo. Ele não é um Deus morto que não pode cumprir sua palavra, como os ídolos, mas é o Deus que vive e que ele está vendo tudo e que zela pela sua palavra e que no tempo certo vai executá-la. É contra esse Deus que nós pecamos. Cuidado, irmãos, para que não haja, para que o coração de vocês perversamente não se torne incrédulo e, como resultado, você se afasta do Deus vivo. Então, como fazer para evitar o endurecimento do coração? Primeiro, cuidado com a incredulidade. Vigie o seu coração, vigie a sua mente. Cuidado com o que você ouve, com quem você conversa. Segunda orientação, temos que cuidar uns dos outros, verso 13. Pelo contrário, ou seja, em vez de ter um coração de incredulidade, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado é enganoso, ele vai endurecer o nosso coração pela incredulidade. Como é que eu faço? Nós nos exortamos mutuamente, por isso que é muito difícil ser crente sozinho ou crente desigrejado. Exortai-vos uns aos outros. Eu preciso estar na comunhão dos crentes. Eu preciso estar num ambiente em que eu seja exortado. Igreja não é só para nós estarmos juntos, para nos alegrarmos juntos e fazer programação, mas é uma comunidade de pessoas que cuidam umas das outras, que se exortam, que advertem. Fulano, cuidado com o que você está lendo. Esse caminho que você está entrando é um caminho que vai lhe afastar de Deus. Esse namoro que você arrumou aí, ele vai levar você a se afastar de Deus.
se nós nos exortássemos, haveria menos apostasia na igreja, haveria menos gente saindo da igreja. A gente perde muita gente exatamente porque faltou alguém para chegar e confrontar em amor e advertir. E as pessoas vão embora, quando nós deveríamos nos exortar, porque a incredulidade ronda o arraial dos cristãos, e ela vem através do nosso coração perverso, através do engano. Essas duas orientações. Isso tem que ser feito, veja a urgência dele, hoje, a cada dia. E aí, depois de dar essas duas orientações, como evitar a dureza de coração? Vigiando o seu coração para não deixar a incredulidade entrar, e segundo, exortando uns aos outros. Aí ele agora passa a dizer, por que isso é tão urgente? Porque ele disse, hoje, tem que fazer. Qual a necessidade de fazer isso? Verso 14 a 15. Primeiro, isso é necessário porque nós só seremos salvos se nós perseverarmos até o fim. Verso 14. Nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, e aí ele cita o Salmo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. O que ele está dizendo? Primeiro, qual é a razão pela qual a gente tem que se exortar todo dia, cuidar para que a incredulidade não entre. É porque se você não fizer isso e a incredulidade entrar no seu coração, você vai se afastar de Deus e você não se tornará participante de Cristo. Se tornar participante de Cristo, a referência é se tornar participante da obra completa dele, da ressurreição dos mortos, que é o que falta ainda Cristo fazer por nós. Ou trazer à existência, enfim, não vai participar de nada de Cristo, você não é dele se você não perseverar até o fim. Você não vai se tornar, você não vai usufruir de toda a obra completa dele, desde a sua justificação até a ressurreição e a glória. Para isso você tem que manter firme até o fim a confiança que desde o princípio você teve, a confiança nas promessas de Deus, a confiança naquela revelação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a razão. A segunda razão pela qual ele traz essa advertência é interessante. Ele diz assim, presta atenção, quem é que se perdeu? Quem foram aqueles que não entraram na terra prometida? Não foram os egípcios, não foram os pagãos, esses já estavam perdidos. A quem Deus fez promessas de entrar na terra prometida, e quem ouviu essas promessas e se recusou e acabou não entrando? Resposta, ele vai dizer, olha, verso 16, ora, quem foram os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram os egípcios, os cananeus, os filisteus e, enfim, jebuseus, não foi. Foram aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés, foi o próprio povo de Deus. Contra quem Deus se indignou 40 anos, verso 17, não foi contra os amalequitas, mas foi contra quem Deus jurou, contra quem ele jurou, verso 18, que não entraria no descanso, senão contra aqueles que foram desobedientes. Foi o próprio povo de Deus, é por isso que essa exortação é feita à igreja, não é feita ao mundo. O mundo não apostata. Quem apostata é quem é da igreja. Apostasia é o pecado de quem um dia professou a Cristo. Por isso que ele pergunta, por que vocês acham que eu estou dizendo isso com tanta urgência? É porque esse perigo do endurecimento de coração, de se afastar do Deus vivo, esse perigo é um perigo que é próprio do povo de Deus, como foi lá no Antigo Testamento, também agora. Por isso que é urgente. E, gente, as estatísticas estão aí. Os pastores sabem da quantidade de gente que acaba entrando na igreja e saindo. Gente que parecia que ia tão bem, de repente larga a mulher, larga os filhos, e larga a igreja, larga tudo. Gente que larga as convicções cristãs e se torna agnóstico, pragmático, então não acredita mais em nada. Gente que fica decepcionado com a igreja, a estrutura da igreja, as falhas da igreja que a igreja tem, e usa isso como desculpa e vai embora. Às vezes a porta de saída da igreja é tão larga quanto a porta de entrada.
E tem casos sérios, né, de apostasia que são conhecidos, de gente que um dia já exerceu liderança, influenciou gerações inteiras, que depois simplesmente apostatou, adulterou, largou a mulher, foi pego roubando dinheiro da igreja, revelou no fim que não queria mais nada e abandonou o ministério. Há casos e casos e casos. As estatísticas estão aí para mostrar. Por isso que essa advertência é tão grave. Não pense você que você está isento. Não pense assim, isso aqui nunca vai acontecer comigo, porque o primeiro passo para acontecer com você é você pensar que nunca vai acontecer com você. Porque se você ouvir o que eu estou dizendo, temer e tremer diante de Deus, você vai fazer o que o autor está dizendo aqui: se apegue à palavra, à revelação, considere a Jesus atentamente, o autor e consumador da fé, apóstolo da nossa confissão. Por isso que essas advertências estão aqui, porque elas representam o povo real. A causa básica seria a incredulidade, e essa também é a causa básica hoje. Eu termino, meus irmãos, com algumas orientações práticas. Como é que a gente combate a incredulidade? Eu acho que a primeira coisa é reconhecendo que é um processo sutil que às vezes leva anos. Não acredito que uma pessoa para de crer de vez. Há todo um processo que vai minando a confiança que ela tem em Deus, e aquela fé que um dia ela teve começa a esfriar devagarzinho, devagarzinho, ela começa a deixar de acreditar em algumas coisas. Não é que ela nega filosoficamente ou teologicamente, mas existem ateus práticos. São aqueles que professam que Deus existe, mas negam na prática a existência de Deus, porque não procuram a Deus, não perguntam a Deus, não dão conta a Deus, não se importa com o que Deus pensa, se é certo ou errado. Esse é o tipo do ateísmo cristão, o ateísmo prático. Gente que professa cristão, mas nega a Deus com as suas obras. Paulo fala disso lá em 1 Timóteo. Então reconheça que esse é um processo sutil, às vezes causados pelo silêncio de Deus, porque às vezes Deus passa um monte de tempo, muito tempo sem dizer nada. E você viver com Deus calado, você ora, não tem resposta, você lê a Bíblia, não sente nada, você vem à igreja, parece que o céu está fechado, né? E aí as pessoas vão desanimando, esquecendo que estes processos, esses tempos, Deus usa para testar exatamente a fé, para amadurecê-la, para nos ensinar que nós vivemos pela fé e não por vista, e não por emoções. Acontece pela negligência dos meios de graça. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida cristã. Se eu parar de ler a Bíblia todo dia e de orar, ter um tempo com Deus, aos poucos o meu coração vai endurecendo. Eu começo a perder a perspectiva espiritual das coisas. E de repente a minha sabedoria humana começa a se instalar, e quando eu menos espero, eu estou dirigindo a minha vida. Muito ocupado, muito trabalho, muita coisa para fazer, demandas, e nós relegamos a comunhão com Deus a um plano secundário. E no fim nós passamos às vezes a semana inteira sem tirar tempo de qualidade com Deus através da sua palavra, para orar, confessar, suplicar, abrir o coração, adorar, louvar a Deus. E quando nós não mantemos comunhão com Deus através do tempo, o coração vai endurecendo. E imperceptivelmente, a mente vai cada vez mais se tornando ou voltando ao seu estado de carnalidade. Nós perdemos aquela disposição mental e espiritual que é tão maravilhosa, ver as coisas com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Isso vai se perdendo quase imperceptivelmente. Por isso que Deus nos deu a Bíblia, para que nós tivéssemos comunhão com Ele constantemente. Outra coisa prática para nós fazermos, para não deixar a incredulidade entrar no seu coração. Gente, confesse seu pecado logo que você cometa. Porque se você é crente, a luz vermelha vai acender. Ela vai dizer, você vai saber. Poucas vezes você vai pecar sem que você tenha consciência. Eu sei que Davi disse, me livra dos pecados ocultos, mas eles geralmente não são
Muitos, porque se você é crente, você sabe que você pecou. Então, o que nós fazemos é que nós ficamos procrastinando o momento de resolver aquele pecado. De chegar para Deus, pedir perdão a Deus com sinceridade e, às vezes, fazer o que tem que fazer. Você vai ter que pedir perdão a alguma pessoa, você vai ter que restituir alguma coisa, você vai ter que consertar algum ato seu, e nós ficamos adiando aquilo. O pecado, como Paulo diz, é como fermento, e um pouco leveda a massa toda. Se você não tira logo, ele vai levedando. O pecado vai influenciando outras áreas da vida, vai contaminando. É como um câncer. Se você não trata logo, ele vai se espalhando e vem metástase. Vem metástase. E a coisa vai acontecendo. Então, o pecado tem que ser confessado logo. Tem que ser resolvido logo. Tem que ser trazido diante de Deus logo. Em arrependimento e quebrantamento. Não demore, busque o perdão de Deus. Em outras palavras, mantenha sempre sua consciência tranquila. Uma consciência limpa diante de Deus. Não tem nada melhor do que isso, você andar com a consciência limpa diante de Deus. Terceira orientação. Aqui, olha, isso aqui vai precisar de coragem. Corrigir, admoestar, exortar os irmãos que estiverem em risco de se tornar incrédulos. Isso é a parte difícil, o brasileiro não gosta de fazer isso, né? O brasileiro não gosta de confronto, a não ser uns que são mais esquentados, né? Mas, via de regra, o brasileiro, ele não gosta do olho no olho, né? Do confronto, em amor, mas é necessário isso. A gente criar uma cultura de que nós vamos nos ajudar. Senão a incredulidade entra no coração, se a gente não tiver ajuda, se a gente não procurar socorro. Às vezes, quando chega para nós, né, pastor, o caso de gente que já parou de crer ou que está com problema, já passou muito tempo, quase não tem mais o que você fazer, o processo a gente só pega o doente terminal. Né? Nem todo mundo está disposto a procurar ajuda quando os problemas e as crises começam, mas nós precisamos nos ajudar e exortar mutuamente. Como é que está você hoje? Como está seu coração? A pergunta que eu quero fazer é, essas duas observações que o nosso autor coloca aqui, como prática. A primeira, cuidado para que a incredulidade não endureça o seu coração e afaste você pela perversidade do coração do Deus vivo. Você cuida disso, você é uma pessoa que preocupa-se em cultivar a fé para que ela permaneça firme. Às vezes eu tenho a impressão, porque nós somos calvinistas e cremos no último ponto, na perseverança dos santos, que Deus haverá de nos guardar, às vezes eu tenho a impressão de que inconscientemente, de maneira sutil, nós calvinistas somos tentados a negligenciar a preservação da fé, a preservação do caminhar com Deus, porque nós acreditamos que Deus vai nos guardar. Contudo, nós sabemos que a mesma Bíblia que diz que Deus guarda os que são seus e que Deus os preserva, é a mesma Bíblia que diz aqui, se você se desviar, você vai para o inferno. Se você não perseverar, você não será salvo. Na mesma Bíblia está dizendo isso. Nós não podemos, em nome de uma doutrina, negligenciar outra. De operar a nossa salvação, Paulo diz isso, com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, que Ele nos preserve puros e firmes na fé que há em Cristo Jesus, que nós mantenhamos a ousadia da confissão e a esperança nas promessas de Deus, a alegria da esperança, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo tão marcado pelo pecado, pelo desânimo, pela incredulidade e pelo sofrimento. Nosso Deus, livra-nos de um perverso coração de incredulidade que nos afasta de Ti. Ó Deus, Tu és o Deus vivo, Tu conheces cada pessoa que está aqui nessa noite. E eu peço que o Senhor aplique essa palavra a cada coração.
e que nenhum, Senhor, dos teus saia daqui nessa noite sem ter sido convencido por Ti. Senhor, se há alguém aqui nessa noite, caminhando em caminhos perigosos, andando por sendas tortuosas, nós pedimos que seja advertido nessa noite, pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos também a coragem de nos ajudar uns aos outros, ó Deus, para que nós não caiamos no engano do pecado. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.